Diz que Disse dá espaço à troca de opiniões, à voz da Célia e aos textos da Sara. Depois de muitas conversas em que se disse isto devia ser gravado, decidimos gravar. Fica connosco. Tudo o que existe nasce pequeno. Disse-me a minha avó. E até nos afetos, porque podem sempre crescer. Temos de dar importância às coisas pequenas da vida. Sabe o conselho? A nossa avó tem esse poder. Diz frases engraçadas, cheias de sentido, que às vezes vêm sem sentido aparente e aparentemente encaixam tão bem na realidade. É daquelas pessoas que acreditam. Olhamos para ela desde pequenos e sempre pareceu rosada a combinar com o cabelo branco e o sorriso sincero. Daqueles sorrisos de cara e não de carteira. Sabemos-lhe a história, mas a que sabemos do seu sorriso cor-de-rosa e branco faz sempre lembrar alegrias, como quando um bolo queima e continua saboroso. Se calhar por isso faz broas que não se encontram à venda, na medida certa de uma única dentada. Porque há coisas que se querem pequenas. Olá, Célia. Olá, Sara! Como é que estás? Estou bem, e tu? Também. Como é que estão aí em casa? Quem nos está a ver e a ouvir, obrigada pela companhia. Sim, voltámos. Voltamos ao ao cores. vivo. Ao vivo não, ao vídeo. Ao vídeo, exato, ao vídeo e a cores. Sim. Então, o tema desta semana, É os avós. sim, um tema tão querido a ambas. Sim. Temos a sorte, acho que posso falar pelas duas, não é? Temos a sorte de termos sido agraciadas com avós Sim. daqueles que são sorte grande na Sim. vida de uma criança e na vida de um adolescente, ou na vida de um adulto, neste caso. Sim. Não é? Sim, na vida de uma pessoa. Sim, pode ser. Olha, Exato, já vá. que eu falei das gerações todas, uma criança, um adolescente. Sim, é verdade. Acho Muito bom. mesmo, Sara, que quem tem a sorte, já te disse isto várias vezes, quem tem a sorte de ter, de poder privar com avós, obviamente bons avós, acho que é uma pessoa mais rica, uma pessoa mais plena. Eles dão-nos tanto. Eu, como sabes, e partilho convosco, quem nos está a ver e ouvir, eu tive a sorte de ter sido criada pelos meus avós. Os meus pais trabalhavam em restauração e pronto. Isto significa o que o dizer em restauração é só para quem, Sim. não é? É uma vida sem horários, fora de horas, e muitas vezes só via os meus pais, enfim, num bocadinho. Imagina, a minha mãe conta que saía de casa, eu ainda estava a dormir e quando chegava a casa eu já estava a dormir. Então passei a grande parte da minha infância com a minha avó Joaquina, que já não está connosco neste plano, mas está sempre comigo, e a quem devo o facto de eu não sabia ler quando entrei para a primária, mas já sabia muita coisa. Devo-lhe, acredito eu, este gosto, este prazer que eu tenho de cantar, este amor que eu tenho à música e em especial à música tradicional, o que eu gosto das modinhas alentejanas. E cresci com a minha avó a varrer a casa, fazer a lida da casa e a cantar. Que giro. Então a casa era música. E pronto, e depois o meu avô, que também já lá iremos, que foi e é e sempre será uma grande referência para mim, um pai mesmo à séria, que tive a sorte também de o ter na minha vida durante 34 anos. Portanto, sim, tive a sorte de ouvir as anedotas dele, cantar muito com ele. O meu avô cantava e cantava bem. Tinha assim uma alegria de viver, era uma luz, uma luzinha. E agora continua a ser a minha estrelinha. Tão bom. E tu, minha Sara? Olha, eu
esse texto e queria dizer, agora fiquei aqui um bocadinho porque era para dizer logo quando disse olá Célia e depois não disse e agora fiquei, como é que eu encaixo? E agora? Agora vai a seco. Esse texto foi escrito como oferta Sim, à minha avó Augusta. que é uma fofinha, um beijinho. Sim, beijinhos, avó, beijinhos. Porque isso foi uma prenda que nós demos, eu e o meu irmão. Uhum. Eu fiz o texto, depois arranjámos umas fotografias em que estávamos com ela, e o meu irmão fez uma montagem, fizemos uma impressão e demos-lhe uma moldura com o texto e com a montagem feita. E portanto esse texto não foi escrito agora, de propósito Sim. para o podcast, mas é uma homenagem. é uma homenagem, é uma homenagem. É uma fã também do Disque Disse, vê todos os episódios. Eu sei, a mãe conta. e é uma pessoa pela qual eu tenho uma admiração muito grande. Pela história de vida e, além da história de vida, pela forma como ela encarou aquilo que ia acontecendo. Uhum. Pelo exemplo que deu e por um exemplo... Nem sempre os exemplos são só falados. Não é? Certo? E esse legado e aquilo que traz. E depois tenho um orgulho imenso porque é daquelas pessoas que ela quando fez... A minha avó tem 91 anos e ela quando fez 90 anos, portanto este ano já não foi possível, eu na brincadeira, porque ela gosta muito de ver o programa da alta definição e passa publicidade, e eu na brincadeira estávamos à mesa e disse, avó, então imagino que eu sou o Daniel Oliveira e que estamos no final da entrevista e a pergunta que eu vou fazer é, avó, e o que dizem os teus olhos? E a minha avó respondeu-me qualquer coisa como, olha, dizem-me que acho que cumpri o meu papel. Tão linda. Sim, acho que tenho muito que me orgulhar da minha descendência e, portanto, dizem-me que está tudo bem e que sou feliz e que valeu a pena. Serena. Sim, eu acho que isto é... Então, não é? Isto Não é? é sorte grande. Tu olhares, teres Tão uma pessoa à tua sábia. frente que aos 90 anos, agora tem 91, mas isto foi nos 90, olha para trás e te diz que dizem os olhos é que ela fez o caminho dela e que fez o melhor que sabia, que tem orgulho na descendência e que... Não é? Né? Acho que é um grande exemplo. É um grande Sim. exemplo. É uma pessoa de quem eu gosto muito e se calhar não, foi mesmo a avó mais presente que eu tive, porque os meus avós paternos viviam em Trás-os-Montes e, portanto, a nível de proximidade, via-os com frequência, mas não era tão fácil, Claro. nem tantas as vezes. E, Sim. portanto, ela é mesmo a minha referência a nível de avós. Dá os melhores beijinhos repenicados que existem e faz broas que cabem na palma de uma mão, só de uma dentada, e diz frases muito, muito, muito engraçadas, como essa que ela me disse num telefonema em que estávamos a falar de coisas, já não sei bem do que até, de coisas da vida, mas às tantas diz-me tudo o que nasce pequeno, até os afetos, sim. E assim tem uma sapiência que... Sim. Não é? Uma sabedoria, não é? Sim. Eu acho que nós quando decidimos fazer este, ou melhor, quando surgiu a ideia Sim. de tema, foi automático, quer dizer, decidimos ali logo na hora. Sim. Claro que sim, faz todo o sentido, precisamente porque é um privilégio, porque são realmente, são pessoas que foram, que continuarão a ser mesmo que não estejam cá, mas que exerceram e exercem uma influência tão positiva, não só nesta relação direta connosco, mas também com as pessoas com quem se cruzaram. E então eu acho que quando nós decidimos prontamente, claro que sim, faz todo sentido,
é quase como uma homenagem, não é? É mesmo. dizer ao mundo, sempre nós temos muitos seguidores, mas é dizer ao mundo o quão especiais são estas pessoas e de alguma forma convidar a quem nos está a ver e a ouvir a relembrar os avós, a quem tem ainda a sorte de os ter por perto, então a abraçá-los, a acarinhá-los. Combinar qualquer coisa, porque o episódio vai sair Ai, sim, exatamente. no dia. Não é no 27. dia, mas é no dia a seguir. Exatamente. Porque o dia acho que é o 26 de julho, Sim. é que é o dia dos avós. Portanto, Mimem-nos muito. sim, aproveitem a data Sim, como oportunidade, não que só se façam as coisas nas datas, mas exatamente. é mais uma oportunidade e mais um lembrete É mesmo para isso. poderem fazer um programa diferente com os vossos avós. Sempre em segurança, claro que sim. Claro que sim. Mas que Sim. não percamos mais tempo. Sim. Celebrar. Que se guarde um tempo É verdade. para se dizer que se está aqui, para continuar a ter memórias, para poder partilhar memórias. É esse o grande apelo. Esse era o nosso objetivo, sim. Há tantos, infelizmente, há tantos velhinhos que vivem sozinhos, que a solidão é um problema dos dias de hoje. E olha, estou a lembrar-me, pronto, já falámos disto, mas estou a lembrar-me do Postal Amigo, novamente, Projeto. do projeto, exato, projeto Postal Sim, Amigo, sim. que permite realmente que pessoas como nós possam entrar em contacto com pessoas mais idosas, não é? E que às vezes não têm o familiar, não têm o filho, não têm a neta. Então recebem aquela boa energia, E aqueles eles respondem, miminhos. e é bom chegar É ao tão correio. bom. Ontem também tive conhecimento a minha querida amiga e a irmã, que é mesmo assim, considero a irmã Alexandra. A Xana falou-me de um projeto. Aliás, estávamos juntas e eu vi um outdoor e ela conhece o projeto, eu não, que é o Neto Solidário, acho que é assim que se chama. Não conheço. Espero agora não estar a fazer a dar nenhum erro, mas acho que é assim que se chama, Neto Solidário, que é um pouco a ótica do projeto Postal Amigo. Ou seja, dares o teu tempo a ir visitar um velhote. Sim, é uma coisa mais... Sim, mais física, né, de presença. Mas eu acho, enfim, tudo o que seja para transmitir boas emoções, claro, e boa energia e alegria, estou dentro. Sim. Mas não conheço, vou pesquisar. Sim, eu acabei por não ter tempo para o fazer, mas eu creio que é isso. Sendo que depois, quando podemos colocar nas nossas publicações também, não é? Comprometemos-nos aqui a investigar e pronto, e colocamos acessível. Mas eu creio que sim, que é Neto Solidário, assim que se chama o projeto. Mas isto está a talho de foice para dizer que aqui os avós, bem, dizer-vos ainda falei dos meus avós paternos, não é? Que foi quem que me criaram e que são referências a Sara sabe, eu estou sempre a falar no meu avô, então estou sempre a falar no meu avô. O meu avô partiu o ano passado, aos 94, e eu casei-me em 2017 e não, estou a tentar não me emocionar. Mas exatamente, eu levava o meu pai levava-me num braço e o meu avô no outro, não é? Eu entrei, como é que se diz? Não era um altar porque era ao ar livre, mas pronto, na cerimónia, não é? Na passadeira, percorreste a passadeira, não é? Exatamente, na passadeira, a ouvir a música que os nossos amigos também nos presentearam, tudo surpresa, pela mão, pelo braço do meu pai e do meu avô. Foi entregue ao meu marido, digamos assim. E sim, o meu avô Arthur era tudo, grandes conversas, enfim. Mas dizendo,
Falei dos meus avós paternos, mas quero também fazer aqui referência aos meus avós maternos, que à semelhança do que te aconteceu, Sara, os meus avós maternos viviam também longe, Uhum. portanto ali na zona de Tondela. E eu não tive algum contacto, mas enfim, nem de perto nem de longe, a mesma Claro. ligação que tenho aos meus avós paternos. Mas curiosamente, não é? Eu chamo-me Célia, e sim, eu não acredito que vou fazer isto outra vez, eu chamo-me Célia e o meu segundo nome, Célia era o nome da minha avó materna e o meu segundo nome é Joaquina. Sim, não tenho problema em dizer isto porque É é uma muito bom. homenagem à minha outra avó, à avó materna, à avó paterna, sim. Os meus queridos pais lembraram-se que poderia ser uma boa coisa presentearem a filha pequenina, bebê, com o nome, mas pronto, sim, é uma homenagem, né? Com É o uma nome das suas homenagem. mães. Então, sim, veio aqui a Célia. E digo-te que o mais interessante é que antes de o nome de casada, eu tinha exatamente o nome das minhas avós. Mesmo com apelidos e tudo. É muito estranho. É muito estranho. Não tenho problemas de dizer. Uma era Célia Pereira e outra é Joaquina Machado. Ok. Muito estranho. Muito estranho. Mas então, dizendo, agora que já fizemos aqui a apresentação pessoal dos nossos avós, não é? Sim. Acho que nós homenagearmos os nossos antepassados, os nossos ancestrais, sendo que pronto, ok, os avós, não é? Logo ali a linha a seguir aos pais. Mas não Mas deixam, diz. eu tive uma bisavó. Ainda conheceste a tua Sim, e bisavó? lembro-me muito bem dela. Não te consigo precisar que idade é que eu tinha quando ela morreu, mas era adolescente. Portanto, que Incrível. sim, que é a mãe desta minha avó. Ai, A minha uau. avó Augusta. E então tinha a minha bisavó Carmen. E portanto, não é? E a Sim. minha avó é bisavó da minha filha já. Portanto, Pois é. eu costumo dizer avó. Até aos 100, hein? Até aos 100. Sim, tão bom. Exatamente, por Até aos favor, 100, até pelo aos 100. menos. Sim. Sim, então eu tive a minha avó Augusta, tinha a minha bisavó Carmen e depois tinha então do lado do meu pai o meu avô Zé e a minha avó Margarida, que apesar de não estarem tão, ou de não estarmos tão próximos, é muito giro porque tenho recordações fortes, quer de um, quer do outro. Ok. Não tanto a nível de tempo passado junto ou de exemplo de vida de dia a dia, não é? Porque não estava, Não estavam. mas lembro-me muitas vezes do meu avô Zé, e o meu avô Zé, a memória que eu tenho dele, claro, tinha o cabelo todo branquinho e os olhos azuis, assim, Olha sim. só. E tinha um olho de vidro. Sim. Dele, eu não sei muito bem, vou-lhe chamar lenga-lengas, mas se calhar não são, ou rimas, assim, seguidas, Sim. sabes? Pronto, isso é característica Isto- da voz, pá. Sim, Eles têm. seguidas, e de estar à mesa, e aquilo era quase tipo, era quase como se houvesse ali uma desgarrada. Tão bom. Lembro-me muito bem disso. Da minha avó Margarida, era uma pessoa mais Recatada? recatada, sim, sempre no banco de madeira corrido em frente à lareira de chão, sabes? Onde se cozinhava naquelas panelas de ferro preto. Sim, Pronto. claro. Tenho assim memórias muito, muito vincadas, sabes? Apesar de não serem memórias de tanta convivência, Sim. nem ter assim tantos momentos, também já morreram e a minha avó ainda está cá, portanto as coisas Pois, claro. vão continuando. Mas é isso, acho que os avós são aquelas pessoas que deixam ficar sempre uma marca, Sim. não é?
E neste caso, muito E que boa. devemos honrar, não é? Sim. Eu estou a lembrar-me, e pronto, e não falei, portanto, falei do avô Arthur, Sim, eu falei agora da fiz avó. aqui o Eu Criás estou Avô. sempre, espera, deixa-me pensar. Falei do avô Arthur e falei da avó Joaquina, não é? As Uhum. grandes referências, os meus avós Que é do lado do paternos. pai. Exatamente. Quem me criou, é assim que se diz? Sim, quem me criou. E depois a Célia e o Armando como avós maternos. Uhum. Pronto. Não tenho muitas memórias. Não tenho muitas memórias. A minha avó era uma mulher algo sofrida, não teve uma vida fácil, ahm, mas quer dizer, transparecia doçura no olhar. E Sim. a minha mãe, óbvio, não é? Tem os melhores sentimentos, algumas, sim, né? É a mãe, era a mãe. Pronto. O meu avô, ele não era toda uma pessoa fácil, não é? Aqui sim, com algumas memórias um bocadinho mais negras e sombrias. Agora, o que eu me lembro dele, à parte destas sombras, não é? Que não vou entrar por aí, ele era alguém super bem disposto. Quando Uhum. estava bem disposto, era super bem disposto. Pronto. Então, com estes dois avós, efetivamente, acabei por não ter tanta convivência. Agora, acho, passando então, fazendo a ponte Uhum. do pessoal para, não é, para o tema em geral, acho mesmo, Sara, que devemos honrá-los a todos. Não é? Todos contam, Sim. todos pertencem. Uhum. Mesmo que, enfim, a tal história da família não se escolhe, não é? A família não se escolhe, mas mesmo assim, mesmo que não tenha tido a relação mais próxima ou a melhor das relações, a verdade é que os genes estão lá, Sim, sim. não é? Pronto, e então acho que nem que seja por isso, olha, nem que seja porque eles tomaram a decisão de dar vida aos nossos pais e pronto, e por consequência os nossos pais a nós, acho que de facto temos de honrar a todos, não é? Eu adoraria ter conhecido a minha bisavó, mãe do meu avô Arthur. O meu querido avô, sempre que falava da mãe, emocionava sempre, sempre. A avó Vicência, Vicência. que segundo ele, ela era muito à frente do seu tempo. É aquilo que eu acho da minha avó. Ai, adoro isso. Exatamente. Acho Da que avó tinha Augusta, já comentado. tinhas dito, sim. Sim. E as histórias que tu já partilhaste comigo sobre a avó Augusta, eu concordo contigo, sim, é uma senhora muito à frente do seu tempo. Viu, avó? Sem dúvida. E eu acho que também hoje é apetece-me isto. fazer o episódio todo A falar da avó. Não, e a olhar para ali que é para ela saber Então, que... sim! Tão bom. Pois é, olha, isto está eu a que nunca criar... olho para ali, mas é verdade, hoje estou com aquela vontade. Porque estás a falar para a tua avózinha. Sim, não exato, é? acho que é esse. Sim. É pensar, ai meu Deus, vá. Então, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que chora com facilidade. Mas estou a... Não é controlar, mas Sim. sinto que Está tudo bem. Está tudo bem, por Certo. enquanto, pelo menos. Por isso dou assim uma... Sim. Quando vejo que a coisa pode começar a descambar, então recuo um pouco, mas acho fundamental que essa homenagem seja feita. E acho muito lindo esse teu amor que tens à tua avó, porque identifico-me. E acho que sim, quem tem um avô, quem tem uma avó ou um avô, tem tudo, que é mesmo assim. E se calhar passo-te agora a emissão. Sim, eu vou aproveitar para dizer que, e para convidar toda a gente a fazê-lo,
porque a minha avó já deu uma ideia para um tema, portanto... Ai, sim, temos de fazer. Não é? Temos que fazer esse. Uhum. Avó, fica aqui prometido, o tema está escrito, vamos fazer dentro em breve, ok? Exato. Se houver por aí mais avós que queiram partilhar a situação inversa, que é como é que é ter netos. Sim, por favor, olha, Também boa é ideia. uma ideia gira, não é? Boa ideia. O Não que é? é que nós sentimos pelos nossos avós É verdade. e como é que é estar do Sabes outro lado. que ainda ontem, sendo que acho uma ótima ideia, acho mesmo uma ótima ideia, por favor partilhem connosco, sendo que acho muito curioso tu estás a falar nisso, porque ainda ontem não é? Estava a trabalhar e estávamos a aguardar, estava ali num momento em que estávamos à espera de outra pessoa. Então estávamos a falar, eu estava a falar com a equipa com quem eu ia trabalhar. E um deles é um avô babado e orgulhoso, a falar da sua netinha de 7 anos. E eu disse-lhe isto que te vou dizer a ti e a todos hoje. Disse-lhe ontem o que vos vou dizer hoje. Que eu acho incrível como os avós têm esta... Claro, os pais, não é? Quando se fala dos filhos, diz-me tu, Sara, não é? Quem gosta, como é que é? Quem o meu filho beija, a minha boca adoça, não é? Pronto, e é um orgulho, é um amor, é uma coisa. Mas eu já tenho visto, já tenho presenciado, há um brilho especial nos olhos dos avós quando se falam dos netos. É assim, eu também acho. É uma... Pronto, parece que vêm de repente nuvenzinhas de doçura e de ternura. É uma ternura. E eu acho isso... Pronto, efetivamente é a minha experiência, claro, bem sei. Mas já tenho presenciado com outras pessoas. E acho mesmo que quando dizem os avós são pais a dobrar, não é? Eu acredito que sim. Pela minha experiência, não é? E por aquilo que tenho observado à minha volta. Claro que há avós e avós, há pais e pais, há pessoas e pessoas. Sim, óbvio, mas isso como tudo. Como tudo, não é? Mas generalizando, acho mesmo que... Porque lá está, porque os pais, não é? Quando tens filhos, estás sempre na luta de tentar proporcionar mais, de dares mais ao teu filho, pronto, e por isso trabalhas. Isso também é um episódio, isso também vai ser um episódio engraçado. Estava agora aqui, nem sei se temos isso escrito, mas isso é a luta. É um tema muito, muito interessante. Fez? O que é que vocês acham? Ai, uau, estou a adorar estas intervenções. Temos que fazer tipo mais programas em que eu falo para a minha avó. Ai, sim, por favor, por favor. E então, isto para dizer que acho que isso é um belo tema, porque eu acho que, agora só fazer aqui um parênteses muito rápido, os pais, no geral, e vou-me englobar a mim também, força, temos todos que abrandar. Pois. Temos todos que abrandar. Depois parece que os avós são, não é? Quando és avó é que tens a tempo. possibilidade e que tens tempo e que podes fazer tudo aquilo que tu não fizeste. Com os teus filhos. Exato, com os teus filhos. Quantas vezes já ouvi isso? Sim. Sendo que os avós de hoje em dia... Também, sim. A minha mãe está a trabalhar, ainda nem sequer está reformada. Então, sim. Agora... Mas olha aqui para a câmara. Era só aqui um parênteses. Sim. Claro que eu acho que mesmo que haja essa possibilidade enquanto pais, depois quando são avós, isso vem tudo, não é? Vem tudo ao de cima e esse amor não diminui por se ter tido mais tempo. O amor multiplica-se. Exatamente, enquanto pais. Sim. Mas por isso é que eu acho que isto era um bom tema. Deixa-me só dar aqui já, chega-se porventura alguém do governo estiver a ouvir muitos recados hoje, muitos recados. Como assim reforma só aos 66 anos? Vá lá, deixem os avós ser avós, por favor. # deixem os avós serem avós. É porque
Sim, isso, eu é tive essa o privilégio, situação não é? que Eu eu tive tenho. o privilégio de ser criada pelos meus avós, porque a minha avó estava em casa. Pronto, quando eu nasci, não é? A minha avó pôde dar-me toda a atenção porque efetivamente Uhum. não é? Houve essa possibilidade. Os avós hoje em dia têm de trabalhar para muitas vezes ajudar os filhos a Sim. criar os filhos deles. Que Isto é não, surreal. para ajudar os filhos que também têm que trabalhar, porque não Exatamente. é só aquela questão de temos que trabalhar para ajudar os nossos filhos porque eles estão Exato. numa situação. Não, 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 muitas vezes são não. pessoas empregadas com, com profissões até estáveis, Sim, mas sim, acho que as coisas andam um bocadinho temos invertidas é necessário pensar e e repensar parar um nisto. bocado. Sim. O meu avô, o querido avô Arthur, dizia muitas vezes: a vida é preciso ser pensada e trabalhada, não é? Ponderada e vermos aqui quais são as prioridades. Sendo que eu compreendo, não é? Que muitas vezes quase que não há. Eu acredito que há sempre hipótese, acredito que há sempre opção, ou quase sempre opção, ou quase sempre. Quase sempre, entenda-se. Quando eu digo que eu acredito que há quase sempre opção, é no sentido de, imagina, tu estás muito mal no teu emprego, Uhum, mas tu precisas do teu emprego para pagar as contas, para poderes, não é? Para uhum, poderes ter a tua casa, sustentar os teus filhos. Claro, não te vais despedir sem ter algo já uhum. planeado do outro lado. Quando eu digo que acho que há sempre uma opção, ou quase sempre, é no sentido de se eu não estou bem, deixa-me lá tentar encontrar outra coisa que Sim, sim, possa. eu nesse, sim, É claro que só sim, eu isso nessa. concordo contigo Não. Até por plenamente. uma questão de exemplo que depois vais dar Sim, também. sim, mas eu isso concordo Uhum. plenamente contigo. E quando eu fiz este há Uhum. sempre a opção Era o quê? é mais no sentido do tempo, ou seja, Pois, exato, mas que vai porque bater com isto, não é? Porquê que não há tempo? Porque a pessoa tem de trabalhar. certo, mas tu e aí essa opção do ter ou não ter que trabalhar é que Aí já não não, há opção, ou exatamente. não há. Para algumas pessoas haverá, claro que Haverá. sim, mas Não, exatamente. à partida não. À partida não. Ah, e portanto, Há que repensar isto o também. meu foi na questão do há sempre opção e eu, ou Hum, seja, sim, a nível de escolha de trabalho, tu se não estás feliz, se não uhum, te preenche uhum, os pontos que tu achas que deve preencher, sim. ah, claro que deves ir à procura de outra coisa. Agora, o tempo que tu tens Para para poder poderes, estar com os teus filhos, porque ah, esse, não é? O tempo que estás com eventual, eles, sim. depois pode ser tempo que tiras ou tempo de trabalho que faz, que é aquilo que tu precisas para lhes É dar um, é, sustento. uma, é É um muito jogo muito complicado. complicado. É um jogo muito É muito complicado. complicado. E acho Sim, que, pronto, isto fica aqui então aqui assente que será um tema sim. de um próximo Mas de episódio. facto, os avós também não terem esse Não tempo é? é quase do género, como assim? Mas é uma realidade. Eu É uma sei, eu sei, realidade hoje. Pois tu sabes, eu exato. sei. É uma A realidade minha, hoje em fi- a dia. minha filha tem, por acaso, uns avós que já não estão a trabalhar. Uhum, Portanto, tem os quatro, uhum. só uma é que está a trabalhar, Trabalhar. mas todos os outros foram para a reforma antecipada. Portanto, tudo isso tem quês por trás. Pois. Mas sim, portanto, há muita gente que tem filhos e que ambos os avós, né, ou os avós dos Sim, dois por lados, favor, trabalham. governo, pensem lá nisto. Sim. Já. Sendo que isto Hum, depois tem a ver com a esperança média de vida, etc. Aliás, eu vi uma notícia há uns meses atrás que dizia que isto porque a idade da reforma depois aumenta em um mês e não sei Eu quantos acho que agora está em dias. 66. Podes-te reformar aos 66 e 7 meses. Pois é assim Não te uma quero coisa, mentir, é mas assim uma vê. coisa, sim. E então aquilo era uma espécie de Hum, uma previsão uhum, que dizia que por causa da questão da pandemia e do Covid e do número de mortes que existiu,
que a esperança média de vida ia baixar e então que havia a possibilidade da idade da reforma também baixar ali uns Ana, pozinhos. uau! Sim, mas o motivo é mau, portanto, Então, claro. sim, Bolas. é mesmo não é? A forma de se analisar as Bolas. coisas é que tem que ser Sim. diferente Sim. para que... Eu sou defensora de deixem os pais ser pais, mas claro que sim, deixem os avós ser avós. Deixem os avós ser avós. Sim. É que as memórias. Pronto, olha, voltando aqui, projetos como creches e lares, Sim, sim, sim. eu só vejo aqui win-win situation. Só Sim, vejo sim, eu aqui também. uma situação em que é vantajosa É para a os dois todos os lados. níveis. Sim, sim. Não é? Porque se combate a solidão, no caso da velhice, porque aquelas crianças têm a oportunidade de lidar com aquela sabedoria, aquela ternura. A sério, eu falo em avós e só penso em ternura, não é? De poderem lidar com aquelas pessoas mais velhas. Para além de que isto é pura especulação, mas acredito que tu irás concordar. Acredito que quando tu lidas com pessoas mais velhas, desde tenra idade, começas a perceber, já começas a criar empatia por esse tipo de pessoas, não é? Esse tipo, entenda-se, Idade. Idade, exatamente. Mas também no sentido de começas a ter contacto com, olha, no meu caso, com anedotas, com curiosidades. Eu Andotas é mais o meu pai. Ai, o meu avô, bem, era só tirá-las da cartola. Assim, anedotas, curiosidades, experiência de vida, experiência de vida. Sim, experiência de vida, sim. É por isso, e não vou lá voltar, mas por isso é que mexe tanto comigo alguém se achar melhor do que outrem só pelo grau académico, Sim. não é? Porque como é que eu posso achar-me mais sábia, não é? Do que alguém que sabe cultivar a terra. Eu sei do turismo e do mestrado que tirei, blá blá blá, mas de tudo o resto, entenda-se, da Sim. experiência, acho que sim, tu entendes o que eu quero dizer. Agora, essas experiências, essas histórias que tanto nos marcam, não é, Sim, Sara? E sim. que nos fazem. Pronto, só estamos a sorrir, só estamos a sorrir. Porque a avó Augusta, de certeza que já te contou tantas histórias que tu vais guardar para sempre Sim. e vais contá-las à tua filha. Aliás, eu já lhe disse que ela tem 91 anos, não é? Uhum. Portanto, já é assim uma idade mais Avançada. avançada. E quando se fala na questão de eventualmente ninguém fica cá, Sim, é uma mesmo realidade. Eu digo-lhe sempre, "Tu, mas e depois eu vou falar com quem?" E sim. claro que eu tenho outras pessoas para falar, mas é insubstituível. É daquelas conversas Sim. que são insubstituíveis. Eu desculpa, vou-te dar, vou-te dizer uma coisa, tentar aguentar-me e dizer também lá para casa, para quem nos está a ouvir, para quem nos está a ver, que é precisamente neste tom da homenagem, porque não estamos cá para sempre. Não percam a oportunidade de dizer aos que amam o quão importantes eles são para vocês, não é? E se tiverem a oportunidade, neste caso específico em relação aos avós, pois gravem vídeos. Eu tenho vídeos em que o meu avô está, olha, as tais quadras, as tais músicas, essas memórias, sim, estão na minha cabeça, mas o facto de ter esta recordação da voz do meu avô dá-me um quentinho e um alento. Sim. E então convido-vos a todos a fazerem esse registro,
usufruam, desfrutem dos vossos avós, sentem-se com eles, bebam um chá, uma água, um copinho de vinho, bagaço, um copinho de vinho, um whisky. whisky que seja, mas sejam presenteados, permitam-se ser presenteados com a presença dos vossos avós, com as histórias que eles têm para vos contar, e não se preocupem se às vezes, avô, sim, já me contaste isto 200 vezes. Vão ter saudades. Eu nunca disse isto ao meu avô, por acaso, porque era sempre uma alegria e beber todas aquelas histórias, e sim, algumas 2 ou 3 ou 10 vezes que eu ouvisse, eu gostava sempre, a verdade é esta. Mas permitam-se a isso, permitam-se a fazer esses registros. Quem sabe até, estou aqui a pensar, porque isto não fiz com os meus. Eu perguntei ao meu avô, eu ainda quero fazer, acho que já tinha partilhado isto contigo, quero fazer a minha árvore genealógica. E eu ainda cheguei a perguntar ao meu avô e a apontar na presença dele, a escrever, enfim, quais eram as nossas, não é? Pronto, para trás, as gerações mais para trás. Ou seja, esta tal homenagem, todos pertencem. Não, estamos aqui a falar dos avós, já falámos da bisavó, dos bisavós, mas, enfim, todos os nossos antepassados, porque, na realidade, todos contam. Sim. E todos fazem parte, mais uma vez. Portanto, deixo aqui a sugestão de se sentarem com eles e fazerem esse registro. Cantado, falado, escrito, que seja. Mas guardem a voz dos vossos avós. Sim, vou deixar ficar aqui agora lembrei-me. A prenda da minha filha para os avós no Natal foi um livro de recordações para eles preencherem. Foi, bonito. sim, para os 4, portanto foi igual para todos. Sim, sim, que eu vi depois disso e tu disseste... disse, olha, já tinha encomendado, lembra-te? Foi mais daquelas coisas. Isso é tão lindo, eu adoro essas... E então foi um livro a dizer as recordações do avô, as recordações da avó, cada um tem um, para eles poderem preencher, contar as histórias, pôr as fotografias que eles quiserem, há páginas que estão preenchidas ou que têm motes para se escrever. E eu disse, não, se quiserem escrever outra coisa, escrevam. E, portanto, a oferta foi quase um livro em branco, não é? Tão bonito. Sim, para depois receber de volta, para eles poderem preencher e darem de volta à minha filha, sim. Acho isso lindo e quero dizer-te uma coisa. Portanto, se quiserem, é uma ideia também gira. Sem dúvida. Sim. Quero dizer-te uma coisa, bem, a ti, e como ninguém nos está a ver nem a ouvir, sim, exato. Às vezes falo com o Nuno, nós queremos ser pais, não é? Falamos às vezes, neste caso falo eu quero muito ser mãe, mas quero muito ser avó. Quero muito poder dar a essas crianças. Que giro, eu quero ser mãe, mas quero muito ser avó. Eu seria a avólinha. A avó Celinha. A Celinha, a avólinha. E o avô Ni, que é o avô Nuno, Nuni, Ni. A avólinha e o avô Ni. Até já temos. É verdade. Isso é muito bom. É verdade, ainda já não está muito à frente. Os filhos, mas já têm os nomes para os filhos dos filhos. Não é? Isto é muito à frente. Sim. Porque olha, muito bem. Então, sonoplastia. Para aqui envergonhar o João. O João M Studios, que, não é? Como profissional que nunca quer atenção. Vejam lá, meninas, tem algum colar. Mexe no sofá. Exatamente. Vê lá se o colar faz barulho. O João acabou de deixar cair, nem sei o que é que foi. Foi os fones. A caixinha dos fones, e pronto, e agora está aqui só a como é que se diz? Flagelar-se. Mas está tudo bem, João, nós perdoamos-te, gostamos muito de ti à mesma. Não João está a chorar. Mas é isso, eu ficava aqui o resto da noite a falar contigo, a partilhar histórias convosco. Convido-vos. Já fazemos sempre muitos convites, não é? Mas quem tem realmente
a hipótese, o privilégio, a sorte de ainda ter os avós por perto, então convido-vos a celebrar a vida junto deles. Quem já não tem os avós neste plano, pois convido-vos a recordá-los e a homenageá-los também, Claro. não é? Que é mesmo assim. Eu acho que hoje nos podemos despedir com beijinhos aos avós. Portanto, posso começar? Posso? Então, é um beijinho muito, muito, muito grande para a avó Augusta. Muito grande. Beijinho! Sim, e vou mandar beijinhos a toda a gente. Um beijinho muito grande à avó Margarida, um beijinho muito grande ao avô Zé e um beijinho muito grande à bisavó Carmen. Um beijinho a todos os meus avós, a todos os avós que aí estão desse lado e até quarta. Dizer-vos que quarta. tenho muitas saudades. Não atenuem as saudades, façam por não ter saudades. Agora acho que eu vou-lhe dar um grande abraço. Sempre que ela tiver saudades, eu vou lá dar um abraço. Não sou avó, mas também quero ser. E, portanto, vou treinando aqui os abraços com a Célia. Pode ser? Combinado. Pode ser. Beijinhos, até quarta. Obrigada pela companhia. Segue-nos nas redes sociais, comenta e partilha com o mundo. Até breve.